Cumprimento a amada igreja de Deus com a paz do Senhor. Ao nosso Deus seja honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 3. E enquanto você abre sua Bíblia, eu quero aqui manifestar a minha profunda gratidão pela rica e honrosa oportunidade que o Senhor nos concede. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Álvaro, pastor Eurípedes, pastor Gerson, pastor William e também toda a liderança e diretoria do MTC, ao nosso líder irmão Ricardo, que nos fez o convite e nos confiou esta oportunidade. Vamos ler? Versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul, e toda a sua casa dei ao teu filho de teu senhor. Versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela revelação e direcionamento da tua palavra. Eu posso falar nesta noite só aos ouvidos, mas só tu pode tocar mentes e corações aqui. Fala conosco não o que queremos ouvir, mas o que precisamos da tua parte. Amém. Podei vos assentar, por favor? Louvado seja o nome do Senhor. Eu meditando nesse texto, eu lembrei de um testemunho de um irmão que conheci há um tempo, chamado irmão Mariano. Atualmente mora em Santa Catarina, Jaraguá do Sul. E o irmão Mariano, ele morou por 20 anos na rua. 20 anos ele foi usuário de drogas, ele bebia descontroladamente, até que um dia ele foi alcançado por Jesus. E quando ele foi alcançado pela graça de Jesus e reconheceu como Salvador, ali começou o processo de mudança na vida do irmão Mariano. O irmão Mariano foi levado para uma casa de recuperação chamada O Bom Samaritano. Acredito que muitos aqui conhecem este projeto. Um tempo depois que o irmão Mariano estava naquela casa de recuperação, ele passou a orar ao Senhor para que Deus lhe abrisse uma porta de emprego. Ele disse: Senhor, se for o teu tempo e se eu não for me afastar, abra para mim uma porta de emprego. E ele disse que ele orava sempre ao Senhor por isso. Um determinado líder chegou naquela casa de recuperação e perguntou: quem aqui tem 9 meses de casa? Irmão Mariano foi o único que levantou a mão. Ele disse: tem uma porta de emprego para você. O irmão Mariano então passou a ficar surpreso, dizendo: como este homem sabia que eu estava orando por um emprego? Ele disse mais: como que Deus me ouve? Deus ouviu a minha oração.
como em meio a milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, Deus ouve a mim. O irmão Mariano não entendia direito, mas naquele momento ele estava sendo visitado por uma porção da graça de Deus. O texto que nós lemos aqui hoje sobre Mefibosete também trata-se de um homem que foi visitado pelo favor imerecido de Deus. E hoje eu quero meditar com você nesse tema, aquele que encontrou o favor do rei. Sobre esse tema que eu quero meditar com você nessa noite. Nós lemos um texto que fala sobre a atitude que Davi teve em honrar alguém que foi esquecido, em honrar alguém que foi mandado para a terra de Lodebar. Davi, um servo escolhido da parte do Senhor, todos nós conhecemos essa história. Davi então, aquele que o Senhor quis exaltar e colocar como rei, ele vai fazer uma aliança com Jonatas. Ambos farão uma aliança um para com o outro, em 1 Samuel capítulo 20. E lá eles vão jurar. Jonatas vai reconhecer que Davi foi um rei escolhido pelo Senhor, e que certamente Davi reinaria em lugar de Saul. E quando isso aconteceu, Jonatas fez uma promessa para Davi e disse: se eu morrer, você cuida da minha descendência, e se isto lhe acontecer, eu cuidarei da sua. Então diante de Deus nós fazemos hoje este pacto, eu contigo e tu com a minha descendência. Então passou-se o ano, Davi foi colocado como rei. Nos últimos capítulos de 1 Samuel, houve uma guerra. Saul estava naquela guerra com os seus filhos. Naquele dia morreu Saul. Naquele dia morreram outros filhos de Saul. E naquele dia também morreu Jonatas naquela guerra. Diz o texto que quando a notícia chegou na casa do rei Saul, em que Saul e os seus filhos haviam sido mortos, então a ama pegou o filho de Jonatas, Mefibosete, que tinha apenas 5 anos de idade, e aquela mulher fugiu com aquele menino, na esperança de salvá-lo, porque segundo o costume cultural da época, quando um rei morria, todos os sucessores do trono deveriam ser assassinados. Então aquela mulher, querendo salvar aquele menino, ela foge com ele, nessa corrida sem querer, ela derruba aquele menino. Segundo Samuel capítulo de número 4 diz, que quando Mefibosete caiu, os seus pés foram quebrados, e ele passou a se tornar coxo de ambos os pés. Agora Davi assume o reinado, e mais ou menos 20 anos em que Davi está como rei, ele acorda determinado dia e ele lembra-se de uma aliança que ele fez com Jonatas. Ele não lembrou em nenhum outro momento em que ele estava no seu reinado, mas somente 20 anos depois o rei começa a lembrar de uma aliança. Quem sabe Mefibosete está lá em Lodebar, achando que ninguém vai lembrar dele, mas muito tempo depois alguém lembra de uma aliança. Eu quero falar para vocês, inspirado na palavra de Deus e no Espírito Santo do Senhor, que alguém vai lembrar de aliança, alguém vai lembrar de um acordo que fez com você, alguém vai lembrar de uma promessa que fez na sua vida, ainda que não seja um homem, mas os Deus do céu que fez promessa para a tua história, ele vai lembrar da promessa. Tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele. 20 anos depois, o problema de se passar muito tempo para alcançar uma promessa, para alcançar uma dádiva, para alcançar uma benevolência, é que tira de nós as esperanças. Quem estava aqui no culto de terça-feira viu a mensagem que foi pregada sobre o paralítico no tanque de Betesda. E eu achei interessante quando o pastor Álvaro tomou o microfone depois e disse: tem enfermidades e doenças que não são curadas de imediato. Demora-se 10 anos, demora às vezes mais tempo que isso. E aí tem alguém pensando: há tanto tempo eu oro por isso,
ainda não me visitou, Deus ainda não me curou, Deus ainda não abriu a porta, Deus ainda não me concedeu passar nesse concurso, embora eu já estude há muito tempo, será que Ele vai lembrar de mim? Ai, decai, você decai. Hoje Deus está renovando as esperanças de alguém. Quem sabe você está orando há muito tempo pela conversão de alguém, por alguém que se afastou do caminho do Senhor, alguém olhando para você dizendo: não adianta mais orar, não adianta mais interceder, mas aqueles que confiam no Senhor, passa ano, entra ano, estão dizendo: Deus, eu estou orando pela salvação dele, eu estou orando pela salvação dela, porque eu confio que tu pode visitar alguém que está em Lodebar. Eu conheci uma mulher lá na cidade de Bacabal que tinha um filho drogado e perdido. Todo culto, quando alguém falava sobre oração, aquela mulher vinha para frente do púlpito pedir oração pelo aquele menino. A vez ou outra a polícia estava na porta da casa dela, porque aquele menino cometia muitas coisas ali contra a lei, mas aquela mulher continuava orando. Havia algumas pessoas que meneavam a cabeça dizendo: ela não vai conseguir, esse menino nunca será crente, vai morrer. Passaram-se alguns anos, eu voltei naquela cidade, naquela igrejinha onde eu me congreguei. Quando eu olho para o vocal de jovens, quem está sentado lá com um semblante totalmente diferente? Aquele jovem, aquele rapaz, porque passaram-se os anos e Deus lembrou-se da promessa. De onde Mefibosete foi buscado? Diz o texto que Ziba falou: tem, e ele está em Lodebar. E a Bíblia diz que Davi mandou buscar Mefibosete lá de Lodebar. E algumas pessoas dizem que Lodebar significa terra de esquecimento. Mas o significado desta palavra, na verdade, significa não pasto, lugar infrutífero, lugar onde não cresce pasto. Então nós temos um príncipe, porque Mefibosete, embora aleijado, mas era príncipe, descendente neto de Saul. O príncipe agora está morando no lugar infrutífero, onde não cresce pasto, mas o príncipe está lá. Sabe o que Mefibosete estava, sabe o que Ziba estava querendo dizer com isso? Lá onde Mefibosete está morando, lá não cresce nada. De lá não sai profeta, de lá não sai líder, conjecturando e pregando aqui para nós nessa noite. De lá não sai pregador, daquela terra não sai nada. Mas o rei lembra-se e ele manda buscar na terra infrutífera. Ai, decai, você decai. Deus está mandando buscar alguém hoje na terra infrutífera. Deus está indo mandar buscar hoje, não é nem convidando. Ele foi lá buscar Mefibosete e trazer. Sabe o que é lindo? É que passando-se mais ou menos 20 anos, Mefibosete agora é adulto. E Mefibosete agora tem um filho pequeno chamado Mica. E o nome do filho dele é a mesma raiz do nome do profeta Micaías ou Miqueias, que significa quem é semelhante a Deus. Alguém entendeu o que Deus está falando aqui? Lodebar é terra infrutífera, mas em Lodebar tem alguém gerando e perguntando quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus? É uma pergunta retórica, o nome do menino. Na verdade ele está dizendo: ninguém é como Deus. Deus é soberano, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Tem alguém em Lodebar. Tem pouco recurso, não cresce pasto, mas tem alguém frutificando em Lodebar, dizendo: Deus é grande, Deus é eterno, Deus é maravilhoso. Tem alguém gerando
Este mesmo irmão Mariano mora na rua precisando de dinheiro. Ele disse que acordou dizendo: o que é que eu vou fazer para conseguir dinheiro? Ele olhou, estava todo mundo lavando o carro, lavando o vidro de carro. Ele disse: não posso fazer isso, porque todo mundo já faz isso. Ele disse que olhou para uma avenida, viu vários toldos sujos e disse: eu vou ser um lavador de toldos. Ele começou a entrar na primeira loja e ia lavar, na segunda ia lavar. De repente todo mundo olhou para o trabalho que ele fazia com excelência, porque ainda que você esteja em Lodebar, lugar infrutífero, não quer dizer que você deve fazer o seu trabalho de qualquer jeito, porque diz o texto: sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ah, Maiane, mas o recurso que eu tenho é pequeno para fazer. Pois usa tudo que Deus tem colocado a tua mão fazendo com excelência, porque Deus te colocará do pouco, te tirar do pouco e te colocará no muito, porque Ele é fiel. E de repente o irmão Mariano, que não tinha dinheiro nem nada, agora já estava contratando outros moradores de rua para trabalhar com ele, porque estava todo mundo pedindo. É isso que o Senhor está dizendo nesta noite, aleluia. É terra infrutífera, mas alguém que está fazendo com zelo e com dedicação, Deus está fazendo gerar. Em Lodebar. É pequeno, não cresce. Ai, não tem muitos recursos, não tem muitos estudos, não tem muito livro bom, mas tem alguém gerando, dizendo: quem é como Deus, quem é semelhante a Deus, no lugar infrutífero Ele está gerando para glorificar a Deus. Esse foi o lugar em que Mefibosete foi encontrado. Mas em qual condição ele foi encontrado? Quando Davi fala com Ziba, Ziba nem fala o nome de Mefibosete. Tem alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Aí Ziba vai dizer: tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele não chama Mefibosete pelo nome, ele chama pela deficiência. Quando ele chama Mefibosete pela deficiência, falando da característica daquilo que ele é, da deficiência que ele tem, ele está dizendo: ó Davi, tem um, mas ele não serve. Tem um Davi, mas ele não serve para ser honrado pelo rei. Tem um Davi, mas ele não serve para receber a misericórdia do rei. Tem um Davi, mas ele não serve para ser honrado, porque ele é aleijado de ambos os pés, ele é coxo. E naquela cultura, alguém que era aleijado era considerado alguém amaldiçoado por Deus. E não era só Ziba que considerava isso de Mefibosete, mas também a população ali. Diz o texto em 2 Samuel capítulo 4, que quando um dos filhos de Saul, que estava ali como governante líder, morre, no meio do texto, você vê a história contando que Mefibosete foi derrubado quando tinha 5 anos e ficou aleijado de ambos os pés. Sabe o que o texto estava querendo dizer quando introduz a história de Mefibosete bem no meio? Ele está dizendo assim, ó: morreu um governante, até tem um que poderia ficar no lugar dele, mas não pode, porque é muito jovem, tinha 12 anos. E, acima de tudo, porque é aleijado de ambos os pés. Naquela cultura, para se tornar líder e governante, você precisava batalhar, você precisava guerrear no campo de batalha, você precisava manusear a espada, ter mobilidade no campo de batalha. E Mefibosete não poderia ter nada disso. Então estão tudo e todos dizendo: Mefibosete não serve. Mas o que é lindo no texto é que a bondade que será derramada sobre a vida de Mefibosete não parte de Davi. Ele diz: há alguém para que eu possa usar da bondade de Deus. Sabe o que é lindo? É que a bondade de Deus não precisa você ter qualificação para receber ela.
Para receber bondade de Deus não precisa você ter um currículo extenso. Para receber bondade de Deus você não precisa ser o bonzão naquilo que você faz. A bondade de Deus é graça, é o favor imerecido. Você pode estar no lamaçal de pecado, mas a graça de Deus te alcança e te tira de lá. A graça de Deus te visita. Labaio decaio se decai. Ribaio decalabaio se decai. Ai decaio se decai. Se alguém que acha que merece essa graça, você ainda não entendeu, você é o Mefibosete. Que Mefibosete, irmã Maiane, aquele que tem os pés quebrados. O que de Mefibosete estava quebrado eram os pés. E quando Deus nos encontrou, o que era que estava quebrado em nossas vidas? Será que era a família que você está inserido? Será que era o teu caráter que estava quebrado? Será que eram as tuas esperanças que estavam quebradas? O que é que estava quebrado em tua vida? O Senhor foi lá e te alcançou. O favor do Rei dos Reis alcançou eu e você. Por isso ele é digno, ele é digno de ser exaltado nesta noite. Ele é digno de ser glorificado nesta noite. Onde Mefibosete foi colocado? Ele foi buscado de Lodebar, da terra infrutífera. Ele foi encontrado com os pés quebrados, coxo. E onde é que ele foi colocado? Diz o rei: ó Ziba, para os teus filhos e teus servos tu pega alimento no campo. Agora Mefibosete, o lugar dele é na mesa do rei. Aí decai, você decai. O lugar de Mefibosete tem lugar nele na minha mesa. Tem lugar para ele na minha mesa. O texto sagrado vai dizer que o rei Davi falou assim: tal como os meus filhos, Mefibosete vai sentar. Porque aquele que estava lá em Lodebar, tantos anos esquecido, agora ele vai ganhar uma identidade de filho do rei. Você entende que foi isso que Deus fez com você? Você entende que foi isso que Deus fez conosco? O rei Davi deu uma identidade de filho para Mefibosete, e o rei dos reis nos deu identidade de filhos. Romanos capítulo 9, versículo 26 diz a palavra do Senhor: e no mesmo lugar onde estava escrito, vós não sois o meu povo, aí mesmo será escrito, vós sois filhos do Deus vivo. Darabaio, choderabaio de calabaio cederai, tirabaio de carabaio cederai. Sentar à mesa do rei deu a ele identidade de filho, e também livrou ele da morte. Segundo Samuel capítulo 21 vai dizer que estava havendo uma grande fome no meio ali do povo de Israel. E Davi foi orar. Porque quando há algo que está errado no meio do povo, dos seus liderados, é isso que um líder faz. Ele vai orar e vai perguntar a Deus: Deus, o que é que está acontecendo? E o texto diz que Deus respondeu Davi e disse: Saul cometeu algo injusto contra os gibeonitas, e é por isso que está acontecendo isso, a seca. Davi foi até um desses povos, e esse povo perguntou para ele: o que é que vocês querem? E eles falaram: nós não queremos dinheiro, não queremos prata, não queremos ouro, nem queremos matar o povo de Israel. Nós só queremos que tu nos dê 7 dos da casa de Saul. E diz o texto sagrado que quando Davi foi pegar aqueles homens, era para eles serem assassinados. Ele disse, o texto vai dizer assim: e ele não escolheu Mefibosete por causa da aliança. Ai de caraba, eu sei de gai.
sentar na mesa do rei, livrou Mefibosete de ser assassinado, de ser morto. E sabe o que é que nos livra de assentando à mesa do Rei dos Reis? O texto sagrado diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, que bem-aventurados são aqueles que foram chamados para sentar à mesa das bodas do Cordeiro. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Rei dos Reis, nós nem merecíamos, nós estávamos todos quebrados, mas o Rei dos Reis nos chamou para sentar à mesa. O Rei dos Reis nos deu identidade de filhos. O Rei dos Reis tem preparado uma mesa, e nessa mesa quem senta nela não vai experimentar da morte eterna. Quem senta nesta mesa tem vida para todo sempre. Por que é que tem vida para todo sempre? Porque quando Ziba enganou Davi dizendo: "Ô Davi, tu está fugindo aí do teu filho que quer te matar", Mefibosete está lá dizendo que agora ele vai ser rei. Aí Davi pega e fala: "Pois tudo quanto era de Mefibosete fica, Ziba." Só que Davi volta, o rei volta, o rei vai voltar. E quando o rei volta, Mefibosete está lá como se tivesse de luto, desde o dia em que Davi saiu para se esconder do seu filho. E aí Mefibosete vai contar toda a verdade para Davi. Davi diz assim: "Pega toda a herança, divide entre você e Ziba." Aí Mefibosete vai dizer: "Não quero, basta a mim que tu está vivo." Sabe o que é isso? É alguém que está dizendo: "Basta a mim a tua presença." Mefibosete, um dos seus significados, significa destronando ídolos. Alguém que está destronando o ídolo está dizendo: "O que vale para mim não são bênçãos, o que vale para mim não é chave de carro, o que vale para mim não é porta aberta, basta para mim a tua presença." Fique de pé nessa noite. É a tua presença, é a tua presença. Foi por causa da tua presença que eu fui tirado de Lodebar. Foi por causa da tua presença que, mesmo eu sendo defeituoso, tu me assentou na tua mesa, ó Rei. Então não me importa as bênçãos que tu tem para me dar materiais, o que me vale é a tua. E é por isso que o rei está dizendo: então Mefibosete não morre. Não morre. Eu quero orar por você nestes últimos minutos que me faltam. E se o Senhor falou com você nessa noite e você tem ousadia para vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, nós queremos orar pela tua reconciliação nessa noite. Você que ainda não reconheceu esse Rei dos Reis como Senhor e Salvador da sua vida, nós te fazemos um convite especial nessa noite. Ele tem uma mesa preparada para você assentar-se com Ele. Feche os seus olhos comigo. Como tu és maravilhoso, como tu és grande, como tu és poderoso. Tu és o Rei dos Reis, tu és o leão da tribo de Judá. Ah, Senhor Deus, quem somos nós, ó Pai, para que tu lembre-se de nós, Senhor. Todos nós aqui um dia já fomos Mefibosete ou somos Mefibosete. Tantas coisas quebradas em nossas vidas. O inimigo das nossas almas dizendo: ele não merece, ela não merece estar aí. Mas tu pagou um alto preço de sangue na cruz do Calvário. E esse alto preço de sangue nos deu acesso a sentar na tua mesa. Ah, Deus e Pai Todo-Poderoso, vai visitando histórias aqui nesta noite, vai visitando vida aqui nesta noite, vai visitando pessoas aqui nesta noite que já perderam as esperanças, que tem o nome sido manchado pelas calúnias de Ziba.
que acha que tu esqueceu dele e dela neste processo. Mas, Pai, tu dizes nessa noite que as tuas promessas continuam de pé. Então faz obra poderosa. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos ouviram Deus falar com você através da nossa jovem nessa noite? Olha, as promessas de Deus são fiéis. Muitos já esqueceram até da promessa que Deus fez. A gente esquece até, principalmente, da promessa que a gente faz. Mas aquele que te prometeu está te lembrando hoje: eu tenho uma promessa para contigo.